A armadilha do estilo de vida. Já falei numa outra ocasião sobre isso, mas eu acho que merece um pouco mais de atenção esse tópico. Como melhorar de vida pode te deixar pobre? Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Vamos falar um pouquinho sobre isso, depois eu vou mostrar uma fórmula que eu acho que pode livrar vocês da armadilha do estilo de vida. Mas antes eu vou explicar o que significa isso. Não se aplica a todo mundo que está vendo esse vídeo. Algumas pessoas começam a vida ganhando um salário mínimo e terminam a vida ganhando salário mínimo e é aquilo e acabou. E eu entendo que tem gente que escolhe viver assim, mas eu digo escolhe porque nós, embora estejamos num país semi-socialista, ainda tem algumas características de capitalismo no Brasil. E uma delas é a liberdade de você fazer o que você quiser. Se você não quer, você escolheu uma profissão, entre aspas, que paga um salário mínimo, você pode contemplar outras opções do que paga dois, três, ou que dá para ganhar um pouco mais. Você pode fazer a escolha de ganhar mais, desde que você esteja disposto a pagar o preço para isso. Mas o que você quer dizer com isso? Bom, vamos supor uma pessoa que ela decide ser professora e o professor, no lugar que ela mora, paga R$ 1.500 a profissão. Ela pode decidir que ela não quer mais ser professora e fazer uma outra coisa qualquer que pague R$ 2.000, enfim. Só que ela vai ter que pagar o preço, vai ter que correr atrás, vai ter que procurar oportunidades e tudo mais. E no meio desse caminho todo, o estilo de vida é o grande adversário para você ter essa liberdade de conseguir progredir na vida. Porque no capitalismo você começa o jogo, entre aspas, pobre, miserável, e pode terminar bilionário, como eu mostrei para os senhores. O caso, por exemplo, Jack Tramiel, que começou a vida dele num campo de concentração nazista, viu seus pais serem mortos, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, chegou nu aos Estados Unidos e terminou a vida multibilionário, um dos homens mais ricos do mundo. Então, não me diga que o senhor tem mais dificuldade do que Jack Tramiel, porque não acreditarei que nenhum de vocês, por mais dificuldade que tenham, foi vítima do holocausto nazista. Nenhum de vocês foi. Então, garanto que vocês não têm desculpa para não se tornar bilionários. Vocês podem não querer se tornar bilionário, mas desculpa não tem. Tem que achar uma forma. Pode não querer. Em comparação com Jack Tramiel, quero dizer, óbvio que se tornar bilionário é extremamente difícil. Mas então não me venha com é completamente impossível. Não é, porque mais dificuldade que o Jack Tramiel vocês não têm. O Jack Tramiel é entre quase todas as vítimas do Holocausto se tornaram milionários por coincidência, já que estamos falando sobre esse assunto. Enfim, mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. O assunto é a armadilha do estilo de vida. O que é a armadilha do estilo de vida? O cidadão começa a vida dele, vamos supor, um arquiteto. Ele começa a vida ganhando R$ 2.000, estagiário, iniciante e tal, e esse é o estilo de vida dele, com R$ 2.000, e depois de 3 anos de profissão, ele já está num patamar superior, começa a ganhar R$ 10.000 todos os meses. O que ele faz? Ele imediatamente ajusta o estilo de vida dele para que ele possa consumir os R$ 10.000. Mesma coisa com quase todas as profissões. O advogado está tirando a OAB, trabalha no escritório, ganha R$ 1.100, ele vive com R$ 1.100, daí ele tira a OAB, começa a ganhar R$ 3.500, ele imediatamente ajusta o estilo de vida dele para consumir todos os R$ 3.500 que um mês atrás ele não tinha. Essa é a armadilha do estilo de vida, e isso pode deixar vocês extremamente pobres. Qual é a solução para a armadilha do estilo de vida? Eu descobri essa solução quando um amigo meu ouviu um rumor de que a empresa na qual nós trabalhamos pode deixar de existir. Daí ele veio desesperado e falou para mim: e agora? O que eu vou fazer? Você vai usar o seu fundo de emergência e vai buscar novas alternativas. Ele: mas eu não tenho fundo de emergência nenhum. Então você vai vender água no semáforo, você vai fazer alguma coisa. Falei, obviamente, de forma irônica, mas porque eu não acredito
que a empresa deixe de existir, mas se deixar de existir não faz diferença nenhuma para mim. E eu espero que não faça também para os senhores. E eu vou explicar como é que vocês devem agir para que não faça diferença nenhuma se a sua profissão, se o seu emprego existir amanhã. O primeiro passo é: imagine que você perderá seu emprego, fonte de renda, amanhã. Encare o seu demônio, entre aspas, encare o seu medo. Você está com medo? Então tá, então vamos colocar no papel: amanhã a empresa, a firma, seja lá o que for, deixa de existir. Se você é empregado do governo, o setor que você está fecha, eles mandam embora. Ah, mas não é justo, tem instabilidade, tal. Você vai ter que reclamar na justiça, pode ser que você ganhe, pode ser que não. Mas o que você vai fazer enquanto você espera os 12, 13 anos da ação tramitando na justiça? Então imagine que você perdeu seu emprego mesmo, amanhã não tem mais. Tá, daí a pergunta que não quer calar: analise quanto tempo você sobreviveria sem este emprego, fonte de renda. Quantos de nós têm coragem de fazer isso? De analisar friamente quanto tempo você sobrevive se eu tirar a sua fonte de renda amanhã, o seu trabalho amanhã. Quantos dias, meses, anos você sobreviveria? Coloque no papel possíveis cortes de emergência no orçamento. Essa é a primeira coisa. Se você perder o emprego amanhã, você tem que saber o que dá para cortar, porque vocês estão em modo de emergência. Então, o que você faz? Em modo de emergência, você faz cortes de emergência. Como você faz isso? Você começa a diferenciar luxos de preferências, necessidades de luxos de preferências. Por exemplo, você precisa de um carro para trabalhar, mas você não precisa de um carro do ano, você não precisa de um carro de luxo, você não precisa de um carro com transmissão automática, nada disso. Você precisa de um carro. Carros tem por aí por R$3.000 em algumas lojas, carro bem antigo, então não paga nem IPVA, tão antigo que é. Então, isso, por exemplo, é um luxo e uma preferência, você ter um carrão. O seu filho precisa estudar, mas quem falou que ele precisa estudar numa escola paga? Tem escola pública, gratuita. Ah, mas o nível não é tão bom. É igual, a mesma coisa, a mesma porcaria. Seu filho não vai aprender nada na escola particular, não vai aprender nada na escola pública. Ele vai ser doutrinado para ser socialista e militante LGBT. É isso que a escola faz hoje. Só serve para isso. Você vai ter que ensinar seu filho, ter livros em casa, sentar com ele 1 hora por dia e ensinar alguma coisa, porque a escola não vai ensinar bosta nenhuma. A escola vai ensinar seu filho a ser militante LGBT e socialista e usar entorpecente. É para isso que serve a escola. Então, você precisa fazer exercício físico, mas quem falou que você precisa pagar aula de natação, yoga, kickbox, muay thai, academia? Você pode correr no lago, você pode fazer flexões de braço em casa. Quem falou que você precisa pagar para isso? Você precisa se divertir com os amigos, mas quem falou que você precisa sair, comer e gastar dinheiro? Quem falou que você precisa sair, ir para clube e ingerir bebida alcoólica? Então, aprender a diferenciar necessidades de luxo e preferência. O que eu considero a absoluta necessidade? Um teto para você se proteger, um lugar para você morar você vai ter que ter, mas daí a gente vai para gradações. Você precisa de um lugar para morar, mas você não precisa de uma casa boa, você não precisa de uma casa com 5 quartos, piscina, sauna. Você precisa de uma casinha, um cantinho para você morar. Você precisa de transporte, mas não precisa de um transporte caro. Você precisa de alimento, mas você precisa de alimento o suficiente para você não ficar desnutrido. Não precisa comprar nada muito caro para comer. Então, se você perder o emprego hoje, você vai ter que ter um abrigo barato, um transporte barato e alimento barato. Esse é o básico do básico. Roupa, eu garanto para você que a roupa que você tem hoje no armário, ela dura 3, 4 anos, até que você não tenha absolutamente mais nada para vestir. Você pode ficar 3 ou 4 anos sem comprar nenhuma roupa, nenhum sapato. Te garanto isso. Não importa qual seja a sua situação. E 4, comece o seu fundo de emergência. Então, depois que você contemplou a ideia de que amanhã você vai ser mandado embora, você analisa quanto tempo você sobreviveria sem esse emprego. Provavelmente você vai ter um número baixo em termos de dias, meses e anos. Daí, para esse número aumentar, você coloca no papel possíveis cortes. Aí, para fazer esses cortes, você tem que diferenciar necessidades de luxos e preferências. E aí você começa o seu fundo de emergência baseado no básico. Então, vamos supor, se você vive hoje com R$3.500, um exemplo. Daí você analisa tudo que é luxo, preferência, corta, descobre que, na verdade, o básico do básico você vive com R$1.600, mas vive mal. Essa é a ideia, viver mal mesmo.
trocar de casa, se está morando de aluguel, alugar a casa mais barata que você encontrar. Então, R$ 1.600. Daí você vai fazer um fundo de emergência a partir de hoje baseado nos R$ 1.600. E alguns dos cortes que você contemplou quando você percebeu que haveria possibilidade de um dia perder a fonte de renda, você começa a adotá-los imediatamente agora. Então você vai voluntariamente diminuir o seu estilo de vida. É assim que você se livra dessa armadilha. Então, imagine que você perderá seu emprego ou fonte de renda amanhã. Analise quanto tempo você sobreviveria sem esse emprego ou fonte de renda em termos de dias, meses e anos. Coloque no papel possíveis cortes de emergência no orçamento. Diferencie necessidades de luxos e preferências e comece o seu fundo de emergência. Então, pensando assim, você corta pela raiz a armadilha do estilo de vida. Comecei a ganhar mais, vou gastar muito mais. Então, vou adequar os meus gastos aos meus ganhos. Não, tá errado. Então, você corta esse processo fazendo esses 4 passos aqui. Depois que você fez isso, na próxima vez que você receber um aumento de salário ou de renda e tudo mais, em vez de adequar os seus gastos para eles subirem até encontrar o seu aumento, você vai fazer o oposto. Você vai guardar absolutamente tudo desse aumento e tão ocasionalmente você vai pegar um pouquinho desse aumento para você se agradar e tal, de uma forma não recorrente. Essa é o grande perigo, a grande fonte da armadilha do estilo de vida são gastos recorrentes. É a parcela do carro, é a parcela da escola, é a mensalidade da casa, é a mensalidade do Netflix, do cabo, da internet mais rápida, são os gastos recorrentes. Agora, se você decide, eu ganhei R$100 a mais esse mês, eu vou comprar um livro que eu queria há muito tempo, que custa R$40. Não é um gasto recorrente, desde que você, todo mês agora eu vou comprar um livro. Não, você estava muito afim do livro, você compra, lê o livro, faz uma resenha do livro. Depois de muito tempo pode ser que você compre outro. Livro talvez não seja o melhor exemplo, porque se você lê não ficção, é provável que essas leituras te ajudem a ganhar mais dinheiro. Mas se você lê ficção, é luxo. Ficção é luxo, não serve para absolutamente nada. Lê Harry Potter, lê 50 Tons de Cinza, Eclipse, H.P. Lovecraft, não serve para absolutamente nada. No máximo, melhora o seu vocabulário. E se você lê livro em língua estrangeira, melhora um pouquinho a sua fluência. No máximo. Ler gibi, ler Harry Potter é a mesma coisa que ler nada. Não serve para absolutamente nada. Quando falar ler é bom, a gente está falando de ler não ficção, de ler biografias, de ler livros que ensinam a fazer alguma coisa, livro de política, filosofia, livro de economia, livro de finanças pessoais, livros que ensinam a fazer algo prático. Não livro de historieta. Historieta é lazer. Você tem que colocar nos seus luxos isso. Mas melhora o meu vocabulário. Melhora um pouco o vocabulário. Eu te dou isso. Isso eu garanto para você que melhora, assim. Bom, então essas são as 4 etapas para você não deixar que a armadilha do estilo de vida se aproxime da sua vida. E eu te garanto que se você, cada aumento de salário que tiver, você incorporar esse aumento no seu orçamento doméstico, você está caminhando com muita rapidez para a ruína. Isso eu garanto para você. Se, por outro lado, você define um orçamento que já é abaixo do que você ganha e mantém ele por um longo prazo, você está no meio do caminho para a prosperidade financeira, para se tornar rico em 4, 5, 6 anos. Isso é inevitável.